Olá, segunda série, aqui o professor Euler está de volta com mais uma aula. Hoje, dia 20 de maio, quinta-feira, sejam todos bem-vindos a mais um encontro. Nossa aula de hoje, a gente vai estar dando continuação ao nosso estudo da geometria plana, né? E também da geometria espacial. Mais especificamente, estaremos falando hoje sobre corpo redondo. E o corpo redondo que nós estamos estudando na unidade é o cilindro, certo? Na aula anterior nós falamos sobre os elementos do cilindro. Mostrei para vocês cada elemento, né? Comparamos em relação à base, como é formado o cilindro. Mostramos também a sua planificação e fizemos aí a demonstração para vocês em relação ao cálculo, né, da área do cilindro. Na aula de hoje estaremos continuando falando sobre o cilindro, mais especificamente fazendo o cálculo do volume do cilindro, tá bom? Então, é claro que nós utilizamos no nosso dia a dia, né, a parte que indica em relação ao volume cilíndrica. Isso se dá muito a refrigerante, a um copo de água, né? São figuras, né, que tem um formato cilíndrico. Mas não só isso, gente. Nós temos aí várias aplicações em relação ao volume, né? Um exemplo bem crucial para a gente ter uma noção de aplicação direta e real é em relação aí ao cilindro de gás, né? Que ultimamente foi um dos itens muito utilizado aí durante a pandemia, né? E cada cilindro de gás tem um determinado volume, certo? E esse volume é o espaço que preenche essa figura, né? Então, na nossa casa, nós temos também várias figuras, né, que tem a aplicação direta do conceito de volumes. Então, por exemplo, quando você vai fazer um suco, né, de qualquer fruta, você já utiliza aí o conceito de volume no seu liquidificador, certo? Por quê? Porque a quantidade de polpa daquela fruta, você vai ter que, com certeza, fazer um suco com um determinado volume de água, certo? E esse volume de água, ele vai estar representado na forma cilíndrica, tá bom? Então, 1 litro, se for pensar em relação à medida, né? 1 litro é uma medida de volume, tá bom? Então, através desses conhecimentos básicos, não somente na parte da aplicação em casa, mas também no trabalho, né? Situações aí que envolvem o conceito de volume, a gente vai estar estudando aqui e mostrando para vocês a aplicação direta de como fazer o cálculo, tá bom? Então vamos lá, turma. A nossa página que nós estaremos fazendo a nossa abordagem do estudo de hoje é da página de número 53 em diante, tá bom? Da 53 e vamos até a página 54, tá bom? Somente 2 páginas para a gente fazer o estudo aí sobre esse conteúdo, tá bom? Então, volume é a nossa aula de hoje, né? O objetivo dela é mostrar para vocês sobre o volume. Vamos lá. Nós temos aqui o cilindro, né? Que é a nossa figura geométrica. Temos o volume do cilindro. Na aula de ontem, nós aprendemos que o cilindro é composto por área lateral e área da base, né? Essa área da base é composta de 2 círculos, certo? E nós mostramos para vocês que a área do círculo é πr ao quadrado. Bom, além dessa informação, nós dissemos também que a medida que parte do ponto central até a borda do círculo é chamada de raio, certo? Então, o volume do cilindro vai ser calculado aí, ó, gente. A medida do volume do cilindro é o produto. O que é produto, professor? É a multiplicação, tá bom? Da medida da área da sua base e da sua altura. Então, para você calcular o volume, tá, de um recipiente cilíndrico, basta você saber as dimensões aqui em relação à base do cilindro e a altura, certo? Porque se você saber aí, ó, a medida do raio, né, e a medida da altura, consequentemente você vai saber o volume do cilindro, tá bom? Então, a gente vai começar a estudar aqui em conjunto a aplicação direta do conceito, né, da fórmula para a resolução do volume do cilindro. Então, representando aí na forma algébrica, vamos ter V é igual a AB vezes H, onde AB é a área da base e o H é a altura. Não esquecendo que a área da base do cilindro é uma esfera,
certo? Desculpa, é um círculo, tá bom? Não é uma esfera, é um círculo. E a área do círculo é πr ao quadrado, né? Essa aqui vai ser sempre a fórmula que vamos utilizar. A altura vai mudar de acordo com a figura, tá bom? Dependendo da figura, você vai mudar a altura. O raio também vai mudar de acordo com o tamanho da figura. O que não vai mudar é o valor de π, que vai ser constantemente ou 3,14, ou 3, ou 3,1, dependendo da questão aí que você for orientado a resolver, tá bom? Então vamos lá, turma. Anotem aí o volume do cilindro, é dado pela fórmula A é da base vezes a altura, tá bom? E na sequência nós vamos mostrar para vocês mais uma forma aqui de entendermos. Olha só, o cilindro possui duas faces, né? Face superior e inferior, iguais e de formato circular. Para calcular o volume do cilindro, deve-se fazer o produto da área da sua base pela altura, que nós falamos agora há pouco, né? Então a área da base é B, que é igual a π vezes r ao quadrado, que nesse caso o π é 3,14, né? E o volume vai ser dado pela base vezes a altura, ou seja, o volume é πr ao quadrado vezes a altura, tá bom? Então, B é a área da base e H é a altura. Então, de uma forma geral, o volume do cilindro vai ser calculado por πr ao quadrado vezes H. Essa fórmula é a fórmula para o cálculo do volume do cilindro, tá bom? Qualquer cilindro você vai calcular com essa fórmula, tá bom? Volume é πr ao quadrado vezes H, tá bom? Esse H é a altura, o R é o raio e o π é o valor aí constante, né? Que é a 3,14, utilizamos frequentemente. Tá bom, turma? Vamos lá. Agora a gente vai pegar aqui, ó, mostrar para vocês a forma com a explicação com exemplos, tá bom? A gente vai explicar aqui de uma forma bem eficiente para vocês entenderem como é feita a aplicação aí do conceito, né, a resolução de cilindro. Vamos lá. Temos um exemplo. Calcule o volume do cilindro a seguir. Use π por 3,14, tá bom? Então, nessa questão, você vai utilizar o valor de π por 3,14. Como eu falei para vocês, vai depender do enunciado, tá bom? O enunciado que você vai ter, ele vai indicar se você tem que utilizar o π como 3,14, ou o π como 3,1, ou o π como apenas 3. Então, o enunciado da questão vai orientar. Professor, mas se no enunciado não tiver nenhuma orientação como essa, e aí o que tem que fazer? Bom, aí você vai substituir o π por 3,14 diretamente, tá bom? Porque é o valor que nós utilizamos aqui como aproximação. Beleza? Observe aqui a figura. Está aqui nosso cilindro, certo? Esse cilindro, nós observamos que a altura dele aqui, ó, é de 5 centímetros, tá bom? E aqui a medida do raio é 4 centímetros. Turma, uma observação bem importante. Se pegarmos esse ponto e ponto C, que passando pela origem, que é o ponto B, e chegarmos aqui a um ponto D, essa medida aqui, ó, de um lado até o outro, chama-se diâmetro, né? Que é a maior medida dentro de uma circunferência. E esse diâmetro é 2 vezes o raio. Então, por exemplo, se a questão trouxer para vocês a medida do diâmetro, você basta dividir por 2 que você encontra a medida do raio, tá bom? Por exemplo, se essa medida desse ponto C e viesse até aqui um ponto D fosse igual a 30 centímetros, o raio mediria 15 centímetros, porque o raio é metade do diâmetro, tá bom? Então, não esqueçam disso, tá? Então, aqui nós temos, em relação ao cilindro, certo? A altura. A altura dele fica da base inferior até a base superior. Essa altura aí, ó, é que a gente vai utilizar no cálculo da fórmula do volume, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro vem a fórmula, né? Qual é a fórmula, professor? Do cálculo do volume de um cilindro. A fórmula é volume πr ao quadrado vezes H, certo? Π a gente já falou que vai utilizar aqui como 3,14, o raio é 4 centímetros e a altura é 5 centímetros, tá bom? Então vamos substituir na fórmula aqui, ó, substituindo os valores na fórmula, nós temos volume do cilindro é igual a πr ao quadrado vezes H, né? Então, volume do cilindro é 3,14 vezes 4 elevado ao quadrado, vezes a altura que é 5. Só lembrando que a unidade aqui é centímetro, tá bom, turma? Eu esqueci de colocar aqui, mas a unidade aqui é centímetro, tá bom? Beleza.
Agora nós vamos primeiro resolver essa potência e o resultado é multiplicar por 5, depois multiplicar por 3,14, né? Então o volume do cilindro é igual 3,14 repete, 4 elevado ao quadrado, 16, porque 4 vezes 4 é igual a 16, vezes o 5, tá bom? Agora que nós multiplicamos, resolvemos a potência, nós podemos resolver a propriedade do produto, né? 5 vezes 16 vai ser igual a 80, né? 80 vezes 3,14. 80 vezes 3,14, vamos encontrar 251,2 centímetros cúbicos. Então a pergunta é, qual é o volume desse cilindro? O volume desse cilindro é 251,2 centímetros cúbicos, tá bom? Então, só não esquecendo aí de informar a vocês, que muita gente acaba confundindo, né? Essa situação é comum muita gente confundir em relação ao volume e capacidade, tá? Volume, gente, é o que cabe dentro do recipiente, tá bom? E a capacidade, volume é a parte que preenche o recipiente e capacidade é aquilo que ele suporta, tá bom? Então, diferenciando volume e capacidade são diferentes. Então, o volume desse cilindro é de 251 centímetros cúbicos, tá bom? O volume, tá? Essa aí é o nosso primeiro exemplo, tá bom? Então, vocês conseguiram entender que através da nossa fórmula, e nós temos aqui as informações, basta nós substituir e resolver de uma forma bem objetiva e direta, tá? Beleza, fizemos o primeiro exemplo, vamos para o próximo exemplo? Vamos lá. Um caminhão de transporte de combustível, olha aí, gente, um exemplo bem legal. Possui um reservatório no formato de um cilindro, conforme a imagem a seguir. Tá aqui a imagem, ó. Esse aqui é o caminhão, ele está indo, né, em uma BR aí, e ele aqui, ó, o formato dele aqui, ó, é um formato cilíndrico, né, e ele transporta combustível. Beleza. Temos a informação adicional. Ao analisar o cilindro do reservatório, constatou-se que o raio do reservatório, ou seja, do ponto central até a borda aqui da circunferência, o raio dele é igual a 2 metros, né? Lembrando que em 1 metro cúbico cabe 1000 litros. Olha só, 1 metro cúbico é 1000 litros. Qual deve ser o valor mínimo da altura desse cilindro? Ele quer saber a altura, né? A altura aqui, ó, em relação a essa figura, né? Qual é essa altura aqui? Bom, ele nos deu a medida do raio, né? Porque o raio é 2 metros. E ele nos deu o volume. Mas falta ele nos dar a informação sobre a altura, que é o que ele pediu para a gente calcular, né? Bom, qual deve ser o valor mínimo da altura desse cilindro para que o caminhão consiga transportar 54.000 litros de combustível? Use π igual a 3. Olha a questão, ela pede para a gente utilizar o π igual a 3, tá bom? Então a questão aqui ela foi bem explícita em relação ao valor de π. Bom, o que nós temos? Nós temos o raio e nós temos o volume, né? Falta calcularmos aí em relação à altura. Então vamos lá calcular a altura. Olha só, turma. Nós sabemos que o volume V, né, que tem que ser igual a 54.000 litros, né? E que cada 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Então 54.000 dividido por 1000 vai ser igual a 54 metros cúbicos. Então o reservatório ele precisa ter 54 metros cúbicos. Esse valor aqui, 54 metros cúbicos, ele vai ser representado no lugar do V, né? Ele vai ser, como se fala a palavra que eu quero buscar, ele vai substituir, na verdade, ele vai substituir V, né? Então o volume do cilindro está aqui a fórmula, é πr ao quadrado vezes a altura. Mas quem é o cilindro? Qual é o volume dele, professor? O volume dele é 54. Então 54 metros cúbicos é o volume dele. 3 vezes 2 ao quadrado. Nesse caso 3 é a medida do raio. 3 vezes 2 ao quadrado. 3 é o valor de π, desculpem. 3 é o valor de π. 2 é o valor do raio. E H nós não temos, né? A H é a altura. Bom, resolvendo agora aqui essa equação, nós vamos ter 54, a gente repete,
3 vezes, quanto que é 2 elevado ao quadrado? É 4, né? Então vamos ter 3 vezes 4. Isso vezes H. Bom, observe que 3 vezes 4 é igual a 12, né? Então 54 é igual a 12H. O 12 está multiplicando. Se o 12 está multiplicando, ele pode passar para o primeiro membro dividindo, que é a operação inversa da multiplicação, é a divisão. Então 54 dividido por 12 é igual a H, certo? Queremos determinar o valor da altura, então dividindo 54 dividido por 12, vamos encontrar 4,5 metros. Então qual é a altura mínima desse reservatório? 4,5 metros, tá bom? E aí resolvemos o segundo exemplo. Tudo bem, turma? Tranquilo? Essa questão bem legal para a gente já começar a entender a aplicação, tá bom? Vai ter momento que a questão vai lhe dar o valor do volume e vai pedir para calcular a altura. Vai ter questão que vai lhe dar o valor do volume e vai dar o valor da altura, mas vai pedir o tamanho do raio, certo? E vai ter questões que vai te dar o raio, vai te dar a altura e vai pedir o volume, tá bom? Essa aí é uma forma de a gente entender que não existe só uma maneira de resolver uma questão, né? Beleza. Próximo é o livro didático. Eu quero que vocês peguem o livro didático de vocês nesse momento, tá bom? Eu vou dar um tempinho para você pegar o seu livro didático e acompanhar a resolução aí dos exemplos, dos exercícios que foram propostos a vocês, tá bom? O exemplo que nós vamos utilizar como exercício, na verdade, está na página 54, tá bom? Temos aí a questão de número 1. Os próprios exercícios nós vamos utilizar, turma, como exemplos, tá bom? Para a gente fixar bem a ideia aí. A questão número 1, na página 54, a questão número 1. Olha só, uma lata de tinta com formato cilíndrico tem 35 centímetros de altura e 30 centímetros de diâmetro de base, medidas internas, né? Qual é a capacidade dessa lata em litros? Use π como 3,14. Bom, a unidade que ele nos deu é em centímetros e queremos encontrar em litros. Pessoal, nós não podemos fazer diretamente aqui porque as unidades são diferentes, né? Eu não posso transformar de centímetros para litros, mas nós podemos transformar de decímetros para litros. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos transformar primeiramente aí, ó, essas unidades de centímetros para decímetros, tá bom? Que aí através da fórmula de decímetros nós conseguiremos fazer a transformação para litros. Então vamos lá. Como 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico, vamos transformar dimensões em decímetros, tá? Certo? Então vamos lá. 35 centímetros é igual a 3,5 decímetros. E 30 centímetros é igual a 3 decímetros, né? Aqui nós temos uma tabela, acredito que vocês lembram dessa tabela, né? Onde a vírgula ela vai estar andando em relação à casa decimal, né? Temos centímetros, decímetros e milímetros. Então, se está em centímetros, a vírgula aqui, ó, está em centímetros, ela vai dar uma casa decimal, então 3,5. 30, ela está em centímetros, vai dar uma casa decimal, então vamos ter 3, né? 3 decímetros. Essa é a explicação para a resolução dessa situação, tá bom? Beleza. Agora que nós fizemos a transformação de centímetros para decímetros, podemos calcular, certo? Vamos lá para o cálculo. O volume da lata é igual a πr ao quadrado vezes a altura. Professor, ele nos deu essa informação? Sim, ele nos deu, né, o valor do raio e ele nos deu o valor da altura, como a questão mesmo nos mostra, né? Em relação à altura é 35 centímetros e o diâmetro é de 30 centímetros. Como nós transformamos, olha só, 3,5 é a altura e 3 decímetros é o diâmetro. Se o diâmetro é 3 decímetros, quanto mede o raio? O raio mede a metade. E qual é a metade de 3? É 1,5. Então nós vamos ter o volume da lata, vai ser 3,14 o valor de π, né? Raio vai ser 1,5 elevado ao quadrado, vezes 3,5, que é o valor da altura. Beleza. Agora que nós temos o valor da potência, que nós vamos ter que resolver, né? Vai ficar
3,14 vezes 1,5 vezes 1,5 é 2,25 multiplicado por 3,5. Então o volume dessa lata vai ser a multiplicação desses três números, né? Vamos ter 3,14 vezes 2,25 vai ser 7,65 multiplicado por 3,5. Então, multiplicando 7,065 vezes 3,5, vamos ter 24,7275 decímetro cúbico. Isso nos dá uma aproximação, né? Nos dá uma aproximação de 24,7 litros, né? Então, vocês vão colocar aí no livro de vocês 24,7 litros, tá bom? Porque se 1 litro é igual a 1 decímetro, então 24 decímetro cúbico é a mesma coisa que 24 litros, tá bom? Então essa aí, ó, é a questão de número 1, lá da página de número 54 do livro didático de vocês, tá bom? Agora vamos para a questão de número 2. Vamos lá. Encontre a relação entre a altura, página 54, questão número 2. Encontre a relação entre a altura e o raio da base de um cilindro que tem área total da superfície e volume numericamente iguais. Então, essa questão ela é bem simples de fazer a interpretação, né? Nós precisamos apenas igualar o volume com a área da base. Então, tá aqui, ó, área total. Então, a área total é igual ao volume, né? Mas qual é a área total de um cilindro? A gente estudou na aula anterior, né? A área total do cilindro é dado pela fórmula 2π vezes o raio vezes a altura mais o raio, né? E o volume nós estudamos hoje, né? O volume é πr ao quadrado vezes a altura, né? Agora que nós igualamos aqui essas equações, nós podemos resolver, né? Vamos resolver? Olha só. Observe que aqui, ó, nós temos 2πr multiplicado por h mais r, certo? E aqui nós temos πr ao quadrado multiplicado por h. O que nós vamos fazer? Nós poderemos fazer aqui, ó, através da distributiva, ou simplesmente dividir esse número que está aqui, ó, 2πr, por o número que está aqui no segundo membro, que eles vão passar dividindo, né? Então, fazendo esse processo, ó, 2πr ao quadrado, 2πr mais, observe que foi a distributiva, né? 2πr vezes h é 2πrh. 2πr vezes r é 2πr ao quadrado, certo? Nós fizemos a distributiva aqui, igual a πr ao quadrado vezes h. Observem que aqui nós podemos colocar em evidência o valor, né? Então, 2πr é comum entre os dois membros. Coloca em evidência. O h, ó, 2πrh dividido por 2πr, sobrou o h. 2πr ao quadrado dividido por 2πr, sobrou apenas o r, certo? Essa aí é a fórmula para a gente resolver, tá bom, gente? E aqui do outro lado mantém tudo igual. Observe que esse número está multiplicando, né? Então, ele pode passar dividindo. Então, passando esse número para cá, para o segundo membro dividindo, nós vamos ter, ó, apenas 2 vezes h, né, mais 2r, igual a r vezes h. Lembre-se, o π dividido por π, eu vou até colocar aqui, gente, ilustrando para vocês entenderem, né, depois para onde foi os números. Não é o vídeo do professor é tchá aqui, né? Não é tchá, não. Olha, a gente simplifica aqui, simplifica aqui. Simplificou um R aqui, então simplificou o R aqui. Agora, ó, 2 vezes H é 2H e 2 vezes R é 2R. Aqui quem sobrou? Sobrou o R e o H, né? Vocês podem verificar. Agora que nós queremos descobrir o valor de H, observe que o 2H ele pode vir para cá, ó, para o primeiro membro, né? Então vamos ter RH, né? Deixa eu só colocar aqui minimizado. RH, cadê? RH, tá aqui, ó. RH menos 2H vai ser igual a 2R. Professor, por que o R ele não passou negativo? Gente, porque o RH também ele passou para cá negativo, né? Ele não passaria negativo? Então nós trocamos o sinal, ó. Ele passa positivo e esse aqui também passa positivo, tá bom? E esse aqui, ó, que era positivo, mantém negativo. Observe que aqui, ó, tem um termo em comum. Que termo é esse? É o H. Então nós colocamos ele em evidência. Com isso vamos ter R menos 2 é igual a 2R. Lembre-se que esse R está multiplicando, então ele pode passar
dividindo, né? Então, se o R pode passar dividindo, nós vamos ter o seguinte, que nós queremos encontrar o H, tá bom? A altura. Então, H vai ser igual a 2 vezes o raio, que está aqui, ó, 2R, dividido por R menos 2. Pessoal, existe uma condição de existência para a situação. O R aqui, ó, ele não pode ser zero, tá bom? O R não pode ser zero, porque se o R for zero, ou o R não pode ser 2, na verdade, não é zero. O R não pode ser 2, tá bom? Porque se o R for 2, aqui vai ser igual a zero e não vai existir essa divisão, tá bom? Então, a condição para a existência aqui, ó, o R ele tem que ser diferente de 2, tá bom? Essa aí é a resolução para essa questão, ou seja, R maior que 2, né? Então, tá aqui a resolução da questão número 2. Agora, temos a resolução da questão número 3. Acompanhe aí a questão número 3, a leitura e a resolução. Somente apagar isso aqui rapidão. Deixa eu apagar aqui para não ficar marcada a nossa... Beleza. Vamos lá, turma. Leitura da questão de número 3. Quanto mede aproximadamente a altura de um cilindro equilátero cujo volume é 785 centímetros cúbicos? Use π 3,14. Pessoal, nós estudamos ontem em relação a uma figura equilátera, né? Ela é equilátera, significa que toda a medida, tanto a altura quanto a área da base, né? Ela é a mesma. Então, se a altura desse cilindro aqui, ó, a gente consegue calcular, a gente vai calcular também, com certeza, a medida do raio. Então, vamos lá. O volume do cilindro é πr ao quadrado vezes h. O volume ele já nos deu, o volume é 785, né? Lembre-se que o H é 2 vezes o raio, certo? Ou seja, é a mesma altura, tá bom? É o dobro da altura. Então, substitui aqui, ó, 3,14 em valor de π, o raio ao quadrado vezes H. Mas quem é H? H é 2R, né? Ou seja, 2 vezes o raio, é o mesmo valor, tá bom? Então, 785 é o volume do cilindro. Bom, R ao quadrado vezes 2R vai ser 2R ao cubo, né? Então, temos aqui 3 vezes 14 vezes 2R ao cubo. Observe que o valor aqui, ó, 2 está multiplicando, ele pode passar dividindo. Então, 785 dividido por 3,14, desculpe, gente, aqui é 3,14, tá bom? Que ele está multiplicando. Ele passa dividindo, tá aqui a divisão, e o 2R ao cubo continua. 785 dividido por 3,14 vai ser um número exato, que é o número 250. Então, 250 é igual a 2R ao cubo. Bom, se 250, o 2 está multiplicando, ele passa dividindo, então vamos ter 250 dividido por 2 dá 125, que é igual a R ao cubo. Lembre-se, qual é o número que eu elevo ao cubo que é igual a 125? É a raiz cúbica, né? Raiz cúbica de 125, isso o raio vai ser igual a 5. Turma, se o raio é igual a 5, qual é a altura? É só multiplicar 2 vezes 5, né? Então a altura vai ser igual a 10 centímetros, tá bom? E essa aí é a resolução da questão de número 3 da página 54. Tudo bem? Nós fizemos aí, gente, essas 3 questões. Por quê? Porque eu estarei solicitando para vocês hoje questões do livro de atividades, tá bom? Vocês estarão fazendo aí o livro de atividade. Então, na nossa aula de hoje nós falamos sobre o volume do cilindro, tá? Eu espero ter ensinado a vocês nessa aula que nós precisamos entender como utilizar a fórmula do volume e também, com certeza, vocês agora já vão entender como é feito o processo de resolução, tá bom? Agora vamos lá para a nossa agenda de hoje. Agenda, livro de atividades, as questões 29 a 36, página 18 e 19. Vocês vão estar resolvendo essas atividades aqui, tá bom? Estarão enviando. Lembrando que, assim que possível, estarei respondendo vocês todos, tá bom? Bom, então a nossa aula a gente vai finalizar por aqui, tá bom? Muito obrigado pela sua participação. E não esqueça de registrar aqui, ó, as imagens em relação às questões do livro de atividade que você resolveu ou vai resolver agora, tá bom? Bom, então, meu muito obrigado. Fiquem todos com Deus. No próximo encontro a gente vai estar explorando aí o conceito de pirâmide, tá bom? E até o nosso próximo encontro, turma. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo encontro.
Tchau, tchau, turma.